Então vamos lá continuar conversando sobre os efeitos da decisão definitiva em sede de ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, como a gente estava vendo aqui, galera, quando a Constituição estabelece um comando, seja para elaborar uma norma, seja para adotar um ato administrativo para concretizar um comando, é uma ordem que ela dá para os poderes políticos, legislativo e executivo. Então o Supremo se viu no dilema. Quando declara inconstitucionalidade por omissão, quando o poder legislativo e o poder executivo são omissos, quais são os efeitos que minha decisão deveria surtir? A gente viu que durante muito tempo o Supremo adotou uma corrente meramente abstrata, ou seja, ele declarava inconstitucionalidade por omissão e notificava o poder competente, né, para adotar suas providências. Se ele não adotasse, o Supremo não fazia mais nada. Esse entendimento modificou. Para a gente poder entender essa modificação, a gente tem que conversar um pouquinho, né, ter uma visão aqui geral sobre as diversas teorias, as diversas correntes que tratam dos efeitos da decisão em sede de omissão inconstitucional. Então bora dar uma olhadinha aqui no tema, galera. Olha só. Quais são os efeitos da decisão que reconhece uma omissão inconstitucional? Vamos bater um papo aqui sobre 3 correntes que tratam do assunto. Então, efeitos de decisão, das decisões, em sede de omissão inconstitucional. A gente tem uma primeira corrente, que foi a corrente que o Supremo adotou durante muito tempo, que é a corrente abstrativista. Pela corrente abstrativista, a primeira corrente aqui, ó. Uma vez verificado um estado de omissão inconstitucional, o que o judiciário deve fazer? Ele deve declarar a inconstitucionalidade por omissão, haverá declaração de inconstitucionalidade por omissão, e ele vai fazer uma notificação. Irá notificar os poderes competentes para que adote as providências cabíveis, né? Ele faz o chamado apelo ao legislador. O que é o apelo ao legislador? É um pedido, ele notifica pedindo para que aquelas providências sejam adotadas. Durante muito tempo foi essa corrente utilizada pelo Supremo, a corrente meramente abstrativista, né? Como a gente viu aqui, o Supremo com o tempo evoluiu. Segunda corrente, a corrente concretista. A corrente concretista se subdivide em outras duas, a corrente concretista direta e a corrente concretista indireta. Vamos dar uma olhadinha nisso agora. Então, olha só, segunda corrente. A corrente concretista. O que é que ambas as correntes concretistas têm em comum? Ambas possibilitam que o judiciário coloque o dedo e concretize o comando fixado na Constituição. A primeira concretista é a concretista direta. A corrente concretista direta. Pela corrente concretista direta, uma vez verificada a omissão inconstitucional, haverá declaração de inconstitucionalidade por omissão. E nesse tom já se determina a concretização da norma. Já se determina o modo de concretização do comando fixado da Constituição. Então, um modo de concretização. Mário, como é que vai haver essa concretização? De que forma? Quem vai decidir é o judiciário caso a caso, galera. Ele pode, por exemplo, determinar a aplicação por analogia de uma norma que trate de situação semelhante. É assim, normalmente, que o judiciário vem fazendo, que o STF vem fazendo, né? Você pega, por exemplo, a questão do direito de greve de servidor público, que a Constituição exige uma lei específica para tratar do tema. O que foi que o judiciário fez? Como a lei nunca foi produzida, o que foi que ele fez? Determinou a aplicação da Lei Geral de Greve, por analogia. Então é assim que o judiciário tem feito, né, esse modo de concretizar. Pega uma norma que trata de situação parecida e determina a aplicação para aquela situação objeto da ação. Então determina um modo de concretizar, não que seja obrigatório fazer dessa forma, hein, galera, mas é assim que ele vem fazendo normalmente, né? Aproveitar uma ideia que o legislador já teve numa situação semelhante e aplica por analogia. E também vai haver aqui a notificação do poder competente.
Mas observe que essa notificação é uma notificação diferente da notificação da corrente abstrata. A notificação da corrente abstrata é um aviso, olha, por favor, né, um pedido, concretize a norma. Aqui não. Aqui é uma notificação já determinando, informando ao legislativo que a norma foi concretizada. E o legislativo ele pode, claro que no futuro, elaborar sua lei, né? O órgão administrativo pode, no futuro, adotar a sua atitude, a sua ação. Mas enquanto ele não adota, vale o fixado, né, na decisão judicial. Então isso é a concretista direta. Concretista indireta. A concretista indireta é um meio termo. Verificado o quadro de omissão inconstitucional, haverá a declaração de inconstitucionalidade por omissão e o judiciário não vai determinar de imediato a concretização. Ele vai notificar o poder competente. Vai expedir uma notificação ao poder competente. Então aqui ele notifica. Mas toma cuidado. Essa notificação aqui vai com um prazo, galera. Vai se estabelecer um prazo. Então aqui se notifica, mas fixa um prazo. Um prazo que se entende como razoável para a situação ser sanada. Se naquele prazo a situação foi resolvida, se naquele prazo o legislativo elaborou a lei ou o órgão administrativo adotou o seu ato, a situação agora está sanada, está resolvida. Mas se naquele prazo nada for feito, se a omissão for mantida, o que é que vai acontecer? Vai determinar-se o modo de concretização do direito. Então observem que essa corrente indireta, concretista indireta, também chamada de concretista intermediária, ela mescla as duas anteriores. Na abstrativista se notifica e não se faz nada. Na concretista direta, diretamente já se determina a concretização. Na intermediária, se notifica, se dá um prazo, dá uma colher de chá, dá uma chance. Se aquela chance for aproveitada, a situação está resolvida. Se não for aproveitada, o judiciário vai, coloca o dedo e concretiza o direito, beleza? Então é assim que se resolve, né? São essas as diversas correntes. Situação do Supremo, entendimento do Supremo com relação à ADO. Como a gente viu, no início o Supremo adotava uma corrente meramente abstrata. Com o passar do tempo, ele deu pistas que passaria a adotar uma corrente concretista indireta. Por que pistas? Porque ele começou a fixar prazos, né? O que acontece na prática é que os prazos nunca foram respeitados e o Supremo nunca tomou nenhuma atitude, né? Então ele deu pistas que adotariam a concretista indireta, mas ele realmente não fixou uma corrente concretista indireta. E quando o Supremo mudou seu entendimento, ele mudou de maneira radical. Ele mudou para uma corrente concretista direta, galera. O último julgado do Supremo que a gente tem, envolvendo ADO, né? Então esses últimos julgados, ele realmente aplica a corrente concretista direta, né? A gente tem, por exemplo, a ADO número 26, ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, onde o Supremo determinou a concretização do comando fixado na Constituição. Bora dar uma olhadinha aqui no julgado, trouxe como exemplo para vocês. Então, olha só, eficácia da decisão corrente abstrata e corrente concretista, né? Como eu falei para vocês, atualmente o Supremo adota a corrente concretista e concretista direta. Sim, detalhe importante. Quando a gente fala em corrente concretista, só para a gente terminar o raciocínio, essa corrente concretista, ela pode ser uma corrente concretista individual ou geral. O que é que diferencia uma da outra? Na concretista individual, o judiciário só determina a concretização para as partes daquele processo. A decisão vai ter eficácia inter partes. Na concretista geral, Supremo determina a concretização para todo mundo. Decisão vai ter eficácia erga omnes. Então, essa é a diferença da corrente concretista individual para a corrente concretista geral. O Supremo adota atualmente em série de ADO, bora botar aqui para vocês não esquecerem mais, a corrente concretista direta geral, né? Então o Supremo mudou radicalmente, né? Geral por quê? Porque é uma ação de controle concentrado, decisão tem eficácia erga
homines, né? Então é assim que o Supremo tem se posicionado, né? Trouxe para vocês aí a ADO número 26. Do que tratava a ADO 26? Tratava das disposições contidas no artigo 5º, incisos 41 e 42 da Constituição. No 41 e 42 da Constituição, você tem o que a doutrina chama de mandamentos de criminalização, né? Determinando que a lei punirá, né, qualquer ato atentatório a direitos fundamentais, à dignidade da pessoa humana, né, qualquer ato discriminatório. Então você tem lá os mandamentos de criminalização. O que é um mandamento de criminalização, galera? É quando a Constituição entende que aquela conduta é tão gravosa e aquele bem jurídico deve ser protegido de maneira tão intensa que ela determina que o legislador ele estabeleça que uma ofensa àquele valor, a prática daquele ato, configure crime. Então é um mandato de criminalização, uma ordem para criminalizar uma certa conduta, é uma ordem. Então, atos atentatórios à dignidade da pessoa humana, atos que estabeleçam discriminação, devem ser criminalizados, né? Discriminação devem ser criminalizados. São mandamentos de criminalização, é uma ordem. Qual foi o caso tratado pelo Supremo? A questão, né, de atos ofensivos ao indivíduo em razão da sua orientação sexual. Então, essa era a situação tratada, né? Atos que atentassem, né, contra o grupo LGBT, por exemplo, né? O homossexual, né, aquele ato atentatório à dignidade dele, aquela discriminação. Então, essa era a situação. Não há nenhuma lei que regulamente que esse tipo de conduta configure crime. Então, se ingressou com uma ADO, ADO número 26. E quando todo mundo pensava que o Supremo iria manter o entendimento tradicional dele, a corrente abstrata, ele modificou completamente seu entendimento. Olha só o que o Supremo disse. Trouxe aqui uma parte da tese fixada pelo Supremo, que é que interessa pra gente. Olha o que o Supremo disse na ADO. Até que sobrevenha a lei. Então, até que sobrevenha uma lei, até que seja elaborada uma lei emanada do Congresso Nacional, destinada a implementar os mandados de criminalização previstos nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da República, da Constituição da República. Olha o que interessa. As condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvam aversão odiosa à orientação sexual ou identidade de gênero de alguém, por traduzir em expressão de racismo, o Supremo entende que isso aqui é racismo, no seu sentido social. Aqui eu faço uma observação, galera, sobre o conceito de racismo. Há muito tempo o Supremo vem fixando o entendimento que a raça, né, a ofensa a uma raça, para configurar crime de racismo, esse conceito de raça não é um conceito genético, é um conceito social, um conceito cultural. Um grupo de pessoas que tem um determinado modo de vida, que tem traços culturais em comum. Isso é raça. Então, atos ofensivos à raça, nesse aspecto social, nesse aspecto cultural, configuram um crime de racismo, né? A construção feita pelo Supremo. É o que o Supremo está dizendo, olha, qualquer conduta homofóbica, transofóbica, etc., né, envolve racismo. E tem que ser criminalizado, mas não há lei que criminalize. Então o que foi que ele disse? Volta para cá, olha só. Ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica a preceitos primários de incriminação definidos na Lei 7.716 de 89, constituindo da hipótese de homicídio doloso circunstância que o qualifica por configurar motivo torpe. Ou seja, esse tipo de conduta agora passou a ser criminalizada nos termos da lei do racismo, a lei 7716 de 89. Ele pegou uma situação, uma lei que trata de situação semelhante e mandou aplicar a essa situação. Ele concretizou o direito. Então observe que ele adotou a corrente concretista direta. Essa adesão vale para todo mundo, então a concretista direta geral. Significa dizer que o legislativo nunca mais vai poder elaborar uma lei? Não. Observem um comecinho ali, né, da tese fixada pelo Supremo. Ele fala, até que sobrevenha a lei emanada do Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional pode mais na frente elaborar uma lei criminalizando a conduta e a partir dali vai valer a lei emanada pelo Congresso Nacional. Beleza? Então esse é o entendimento atual do Supremo em série de ADO, né? Apenas uma observação rápida, isso vale para mandado de injunção? Não, galera, isso aqui é ADO, ok? Para mandado de injunção a gente tem uma lei que regulamenta mais pontualmente o tema, a Lei 13.300.
né? A Lei 13.300 trata do tema e lá no artigo 8º trata dos efeitos da decisão em sede de mandado de injunção. Como regra, no mandado de injunção a corrente é concretista indireta individual. Então, em sede de mandado de injunção, o que é que o judiciário faz? Notifica e estabelece prazo. Não resolveu no prazo, determina o modo de concretização. Como regra, essa decisão vai valer apenas para as partes do processo. Excepcionalmente, ela pode ter eficácia erga omnes, mas como regra, apenas para as partes, beleza? Apenas uma lembrança rápida com relação ao mandado de injunção. O objetivo da gente aqui, como eu falei, é controle concentrado, né? Então, era analisado, a gente analisou bem. Então, lembra como a Constituição trata do assunto, né? Aquela questão de quando é poder, cientifica sem prazo, quando é órgão, cientifica e dá um prazo de 30 dias, salvo se houver necessidade de outro prazo. Lembra das correntes abstrativistas, concretistas e lembra o entendimento atual do Supremo. Corrente concretista, direta, geral. Será que o Supremo vai se manter nessa corrente? Só analisando o futuro, né? Mas esse é o entendimento mais atual, né, fixado pelo STF. Fechou? Vimos aí ADO, vamos tratar agora, né, da ADPF, né, dos efeitos da decisão em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental. ADPF, a previsão você vai encontrar aqui, né, no artigo 5º da Lei 9882 de 99, né, com relação à medida cautelar. Então, o que é que diz aqui? Deferimento de cautelar em ADPF, o STF poderá determinar. Primeiro ponto. Suspensão dos processos ou de decisões judiciais, cuidado, exceto as transitadas em julgado, ou seja, exceto as decorrentes de coisa julgada, né? Então ele pode determinar suspensão de processo ou decisão judicial, desde que não tenha transitado julgado, que envolva o objeto da ação, bem como qualquer outra providência que se relacione com o tema. Então algo, né, bem amplo, né? Qualquer outra providência objetivando proteger aquele preceito fundamental. Os efeitos da decisão cautelar serão erga omnes e ex nunc, né? Como regra cautelar, como a gente viu, ex nunc, né? Não tem efeito vinculante. E vincula, ou melhor dizendo, não tem efeito retroativo, né? Claro que tem efeito vinculante. Cautelar, em regra, é eficácia ex nunc sem efeito retroativo. E vai ficar vinculada pela decisão a administração pública e os demais órgãos do poder judiciário. Como a gente está cansado de saber, desrespeitou, caberá a reclamação constitucional. Então, assim como nas demais ações, não se vincula quem? A atividade legislativa e não vincula o próprio STF pelas razões que a gente já analisou aqui anteriormente. Vamos tratar agora da decisão de mérito, né? Supremo julgou o mérito de uma ADPF. Previsão aí dos efeitos, artigo 10 da Lei 9882. Então o que é que o Supremo vai fazer aqui, ó? Ele vai fixar as condições, o modo de interpretar e a aplicação do preceito fundamental debatido na ação. Daqui a pouco a gente vai explicar como é que isso funciona. A decisão vai ter eficácia erga omnes e ex tunc, né? Decisão definitiva, então eficácia erga omnes e ex tunc, né? Serão vinculados à administração pública, aquela regra geral que a gente está cansado de saber, e os demais órgãos do Poder Judiciário. Como a gente viu, não vincula o STF nem a atividade legislativa, desrespeitou a eficácia vinculante, cabe a reclamação. Se a decisão for no sentido de declarar uma norma inconstitucional, vai ocorrer aquilo que a gente já conversou aqui, o efeito repristinatório. Ou seja, a norma que teria sido revogada pela norma objeto da ADI, não, né? Aqui é a DPF, né? Ficou ADI, a gente corrige na hora, galera, né? Na ADPF, voltará a surtir efeitos. Mário, como assim a norma ser eventualmente declarada inconstitucional? Porque a ADPF é muito amplo, galera. O objetivo aqui é definir o modo de interpretação, as condições e a aplicação do preceito fundamental, né? Então não é obrigatório que no ADPF o Supremo declare algo inconstitucional, ele pode determinar outra medida qualquer, né? Então, mas se por acaso ele não determinou outra medida, a decisão for no sentido da inconstitucionalidade, vai gerar o efeito repristinatório. Olha só, um exemplo clássico da ADPF, que eu gosto de utilizar sempre nas minhas turmas, né? Eu vou passar para vocês para a gente poder compreender como funciona a ação.
O Supremo julgou certa vez um ADPF que envolvia a questão do aborto do feto anencéfalo. Como é que é isso, galera? Quando você vai na legislação penal, a legislação penal fala o seguinte, que homicídio, né, é crime, ou melhor dizendo, que o aborto é crime doloso contra a vida. Né? Então é um crime doloso contra a vida, desculpem, a ser julgado pelo tribunal do júri. Então aborto é crime doloso contra a vida. Essa é a regra. Em algumas situações, a legislação penal ela descriminaliza a conduta. Ela expressamente descriminaliza quando? No caso de um aborto necessário, ou seja, a manutenção da gravidez coloca em risco a vida da mãe, nesse caso aí é possível haver o aborto e não será crime. E no aborto sentimental, quando a gravidez decorre de uma violência praticada contra a mulher, né? A mulher sofreu um estupro não, danou-se, né, galera? Estupro, né? A mulher sofreu um estupro. Então, nesse caso, se ela ficou grávida, é possível haver o aborto e isso não vai configurar nenhum tipo de crime. Então, nessas duas situações, no caso do estupro contra a mulher, violência sexual contra a mulher, e no caso, né, de colocar em risco a própria vida da mãe. Então, nesse caso, é possível o aborto. A legislação penal, ela silencia, né? Ela é silente, ela é omissa com relação a fetos anencéfalos. Então, o que é que vem ocorrendo na prática? Né? O médico detectava anencefalia. A gente sabe que feto anencéfalo não tem expectativa de vida, né? Os poucos que nascem sobrevivem durante muito pouco tempo e logo depois morrem. Estou falando de microcefalia não, estou falando de anencefalia, ok? Nasce sem cérebro. Então essa é a situação. Então faziam o aborto. O Ministério Público vinculado, ele fazia o quê? Oferecia denúncia contra o médico e contra a mãe, né? Prática de aborto, crime doloso contra a vida. Então foi manejado a DPF. Para que o Supremo fixasse, né, as condições, o modo de interpretação e aplicação desse preceito fundamental, né? Se ali haveria ou não aborto, se ali seria ou não crime, né? Até que ponto iria ou não envolver o direito à vida. Então o que foi que o Supremo fez? Ele de logo deferiu uma cautelar, suspendendo todos os processos que tratassem do assunto. Fica tudo suspenso até que eu defina se nesse caso há ou não prática de aborto, se nesse caso há ou não crime doloso contra a vida. Como é que deve ser interpretado o preceito fundamental nesse caso? Que foi que o Supremo disse no final, quando julgou o mérito, que nesse caso aí de feto anencéfalo, não há que se falar em crime doloso contra a vida, porque nesse caso não há expectativa de vida. Como é que é possível praticar um crime contra a vida quando não há expectativa de vida? Esse foi o entendimento do STF. Inclusive o STF nem chama de aborto. Ele fala que nesse caso não há aborto, porque para haver aborto tem que ter expectativa de vida. Nesse caso, é uma antecipação terapêutica do parto. Não faz sentido você obrigar a mãe a manter uma concepção durante longos meses para logo após ela ver o filho dela morto. Isso é uma tortura, né? Isso é uma coisa grave. Então, o que foi que o Supremo disse? Ela não pode responder por isso. Isso não é um crime. Então, ele fixou o preceito fundamental, o modo de interpretar, para que, nesse caso, não há ofensa nenhuma ao direito à vida. A prática não é crime, fixou a interpretação conforme a Constituição. Então, né, é assim que funciona a DPF, é uma ação importante, é uma ação bacana, né, e que vem suprir aí, né, as lacunas deixadas pela ADIM, pela DC e pela DO. Por isso que ela tem a ideia da subsidiariedade, né? Quando nenhuma das outras serve, você utiliza-se da ADPF, beleza? Então, são esses os efeitos da decisão em série de ADPF. Então, para a gente fechar aqui, efeito de decisão, galera, né? Então, o que é que a gente tem que lembrar aqui? Aquele resumão de tudo que a gente viu. As decisões em controle concentrado, ou seja, ADIM, ADC, ADO e ADPF, em regra, geram efeitos erga omnes, ex tunc e vinculantes. Além dos demais efeitos já analisados, mas aqui é importante lembrar, nunca esquecer, que é possível alterar os efeitos tradicionais por meio da técnica da modulação. Onde é que está a previsão da modulação? A previsão da modulação a gente encontra em dois artigos. O artigo 27 da 9868, que trata da ADIM, da ADC e da ADO, e 11 da 9882, que trata da ADPF. Como ambos os artigos têm uma redação muito parecida, eu trouxe para vocês apenas o artigo 27 da 9868, que diz o seguinte, que quando o Supremo, né, declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, havendo razões de segurança jurídica, ou, chama atenção para isso, não é e aqui, galera, é ou, de excepcional interesse social, um ou outro, havendo um ou havendo outro, não é necessário que haja ambos,
ou de excepcional interesse social, o que é que ele poderá fazer? Se 2/3 dos membros do Supremo concordarem, maioria de 2/3, ele poderá, tá aqui, ó, restringir os efeitos da decisão ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito julgado ou outro momento que venha a ser fixado. Ou seja, ele pode se restringir quaisquer efeitos dessas decisões. Ele pode, por exemplo, retirar o efeito representatório, como a gente conversou. Ele pode dar uma eficácia ex nunc, uma eficácia não retroativa à decisão, decidir que ela só tem eficácia a partir do trânsito em julgado, é o que diz aqui, ó. Tem eficácia apenas a partir do trânsito em julgado, ou seja, dá uma eficácia ex nunc. Ou em outro momento, inclusive no futuro, né? Ela pode falar, olha, a decisão ela só vale daqui a tantos meses, ou seja, uma eficácia pró futuro, tudo isso ele pode fazer. Lembra dos pressupostos, né? Quórum especial de 2/3 dos membros do tribunal. Então tem que ter um quórum de 2/3. E existir razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Lembrar tudo que a gente falou aqui já sobre a modulação, galera. Lembrar que, apesar da legislação falar da modulação no âmbito do controle concentrado, o Supremo admite também a modulação no âmbito do controle difuso. Apesar da legislação falar apenas em controle concentrado junto ao STF, o Supremo também admite, galera, que ela seja feita no controle concentrado junto ao Tribunal de Justiça, né? Mário, como assim controle concentrado junto ao Tribunal de Justiça? O controle concentrado não é apenas junto ao STF, não, galera. A gente tratou até agora de controle concentrado junto ao STF. Mas há também controle concentrado junto ao Tribunal de Justiça. É justamente isso que a gente vai começar a ver daqui a pouquinho. Quando a gente tratou de controle concentrado junto ao STF, a gente tratou sempre de quê? Do controle concentrado tendo como parâmetro a Constituição Federal. Acontece que é perfeitamente possível haver também controle concentrado junto ao Tribunal de Justiça. E nesse caso o parâmetro não vai ser a Constituição Federal, vai ser a Constituição Estadual. Essas regras básicas de controle concentrado que a gente viu aqui, né, com relação a efeitos da decisão, serve tanto para o controle concentrado no STF quanto no Tribunal de Justiça. Agora, com relação ao TJ, existem algumas peculiaridades, né? E quem faz prova de advocacia pública, prova de defensoria pública, prova de magistratura, prova de poder judiciário, é imprescindível conhecer com detalhes o controle concentrado junto ao Tribunal de Justiça. É matéria que chove em prova e é o que a gente vai ver no próximo bloco.